Qual parte do seu futuro começa agora? Existe um eu em constante transformação, e por isso único. Milhões de moléculas movidas por suas decisões e ações. Cada escolha, um novo passo que pode transformar sua vida. Decisões conscientes sobre qual parte do seu hoje está ligada ao amanhã. E quando alguém perguntar como você imagina o futuro, você possa responder: exatamente assim. Somos resultado de uma maravilhosa e complexa conexão de pontos, traçada pelas escolhas de nossos pais e avós que se misturam com as nossas, e serão um dia estendidas para a vida de filhos, netos e bisnetos. Uma herança da mais importante lição: viver melhor. Com o tempo, aprendemos como cuidar de nós. A linha ID Biolab traz uma plataforma com produtos e informações que visam os cuidados preventivos e suplementares voltados para a promoção da qualidade de vida e a longevidade de toda a família. Somos parte da Biolab Farmacêutica, um dos maiores laboratórios do país, com centro de pesquisa no Brasil e no Canadá, o que nos permite inovar com maior velocidade, atestando o nosso compromisso contínuo com a saúde. ID Biolab. Cuidamos hoje do seu amanhã. Sarcopem. Longevidade com mobilidade. Sarcopem é o único com MPVA4, composto por minerais, proteínas, vitaminas e aminoácidos essenciais, que auxiliam na prevenção da perda de massa muscular, conhecida como sarcopenia. Melhor custo-benefício por dose do mercado. Repor. Vitalidade em todas as fases. Repor Compost traz uma combinação exclusiva de peptídeos de colágeno, peptan, colágeno hidrolisado, com cálcio citrato malato, vitamina D3, K2 e magnésio quelado. É recomendado como coadjuvante no tratamento de osteopenia e osteoporose. Crian, para uma vida com mais emoções. Crian traz em sua composição EPA e DHA, uma nova geração de ácidos graxos da família ômega 3, obtidos a partir do óleo de crio superba, e conduzidos por fosfolípides hidrossolúveis, que proporcionam maior absorção em menor dose. Em sua composição estão também presentes colina e astaxantina, potentes antioxidantes que atuam juntos na melhora da função vascular e na redução dos níveis de triglicérides e de outras frações lipídicas. Crian auxilia na proteção cerebral e cognitiva, na diminuição da dor associada à osteoartrite e no alívio dos sintomas da síndrome pré-menstrual. Protect. Proteger é cuidar. Protect contém a exclusiva fórmula Wellmune, enriquecida com vitaminas A, C e E, além dos minerais zinco e selênio, que juntos estimulam as funções do sistema imunológico, auxiliando nas defesas naturais do organismo. Revitam Prime. Produtividade em alta. Revitam Prime oferece uma combinação balanceada de vitaminas e minerais quelados em doses seguras, contribuindo para o equilíbrio saudável do corpo. ID Biolab. Cuidamos hoje do seu amanhã. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o Dr. Ricardo Mazei, médico consultor da Biolab, e em nome da Biolab quero agradecer a presença de vocês nesse nosso encontro de sarcopenia, com foco em reumatologia e ortopedia. A Biolab é uma indústria farmacêutica brasileira com presença internacional e atua no foco de inovação para proporcionar saúde e qualidade de vida de toda a população. Seus pilares é o compromisso com a saúde, baseado sempre em atualização científica e educação médica à continuidade. E nessa noite hoje nós vamos ser brindados com a palestra de dois colegas de renome nas áreas de atuação da reumatologia e da ortopedia, que nos vão brindar com muito conhecimento para trazer para vocês e compartilhar o que se faz em relação à sarcopenia nessas duas áreas. Primeiramente, nós vamos ter a participação da doutora Vera Zinfield, que é reumatologista, e a abordagem dela será sobre o impacto da sarcopenia em artrite reumatoide e outras doenças autoimunes também, que serão comentários que serão feitos. Seu boa noite, Vera, por favor. Boa noite a todos. Prazer muito grande estar aqui hoje com vocês nesse web meeting. Agradeço a Biolab, ao Ricardo e a Fabiana por convite. Prazer dividir hoje com o meu colega ortopedista Oswandré, e nós vamos falar de sarcopenia. Então, na nossa apresentação, a gente vai falar de sarcopenia,
falar um pouquinho do novo conceito de mioesteatose, que foi muito falado no último Congresso Americano, em 2019, e depois entrar na sarcopenia, especificamente dos pacientes com artrite reumatoide, e discutir com vocês, em linhas gerais, as possibilidades terapêuticas que a gente teria para esses pacientes. Na sequência, nós vamos ter a apresentação do Dr. Osvandré Leschi, ortopedista, que vai nos brindar salientando a importância do olhar sobre a massa muscular e o impacto sobre a preservação dessa massa magra em apoio a uma melhor recuperação dos procedimentos pós-operatórios cirúrgicos. Com a sua palavra, então, Osvandré. Olá, Ricardo Mazei. Olá, Vera. Que prazer participar desse webinário organizado pela Biolab. Sarcopenia é um termo cunhado recentemente, em 1989, num artigo sem muita pretensão. Até então, não se conhecia a expressão sarcopenia, mas a medicina conhece os critérios da perda de massa muscular e de força por toda a sua história. E, ao reunir conhecimentos ao longo desses 30 anos, é natural que se tenha propostas de tratamento. E hoje, a Vera e eu vamos discutir com vocês aspectos muito relevantes desta patologia, que certamente não fez parte do currículo universitário de vocês, não fez parte dos seus treinamentos de residência, porque a sarcopenia passou a ser discutida e entendida modernamente, especificamente quando as pessoas passaram a avançar em termos de décadas de vida, e especialmente vida produtiva. São pessoas nos seus 70, 80, 90 anos que desejam manter uma vida produtiva, que é quando a sarcopenia se manifesta de forma muito intensa e às vezes patológica. Discutir todos esses aspectos e aprender com as perguntas e o debate é o objetivo desse nosso nos próximos momentos. Muito prazer estar aqui. Obrigado, Osvandré. Ficamos até ansiosos já com essas apresentações dos nossos dois convidados. Quero deixar informado a vocês que, a partir de agora, as perguntas que vocês tiverem interesse em encaminhar podem ser encaminhadas através do chat, que serão utilizadas na nossa discussão ao final das apresentações. E para aqueles que nos acompanharem até o final da apresentação, será sorteado 10 aparelhos de hand grip, que são aparelhos utilizados para medir a força de apreensão palmar, que vai ser bem discutido e apresentado também durante a nossa apresentação. Então, eu dou a palavra agora à Vera. Por favor, Vera. Falta a apresentação. Para começar, então, aqui a nossa apresentação, tem um delay aqui, né? Esses são os nossos conflitos de interesse. E para a gente falar de sarcopenia, a gente tem que abordar esse conceito mais novo, né? Calma aqui está... Só um minutinho. O conceito mais novo proposto europeu, que mais estuda a sarcopenia, que é esse grupo, e que é importante a gente salientar que a sarcopenia é uma perda progressiva da massa muscular, mas que isoladamente ela significa só baixa massa muscular. Mas quando associada a uma perda da força muscular, aí nós temos o diagnóstico de sarcopenia. E quando esse binômio, uma menor massa muscular, associada a uma perda de força muscular, se associa com uma menor capacidade de uma menor performance física, aí nós temos quadros de sarcopenia grave. A sarcopenia... Está demorando para mudar, é isso. A sarcopenia, ela não é uma coisa só desse,
se associa bastante com o envelhecimento muscular, com a incapacidade física, lembrando sempre que a sarcopenia está presente em 30% dos indivíduos com mais de 60 anos, e alguns autores referem que 50% de indivíduos com mais de 80 anos também evoluem com perda de massa muscular e perda de força muscular. E várias dessas alterações, no sentido anti-horário que a gente vai falar, estão implicadas no desenvolvimento da sarcopenia. Então, ocorrem alterações hormonais, diminuição do GH, diminuição da testosterona, diminuição do estrogênio, como gostam os geriatras de falarem, inflamar, envelhecer e inflamar, há uma produção maior de citocinas, de interleucina 6, de TNF-alfa, de interleucina 1, que também colabora para menor massa muscular e perda de força, e também é muito comum nesses pacientes a gente observar uma má ingestão de proteínas, uma má ingestão, uma baixa exposição solar e o estresse oxidativo. Todo esse quadro pode acarretar um maior número de quedas, um maior número de fraturas e o desfecho que nós todos menos desejamos, que seria a morte. Hoje, particularmente, a gente quer dar um enfoque um pouquinho maior sobre o envelhecimento muscular. E aí, se vocês observarem nesse diapositivo do envelhecimento muscular, nós temos o seguinte, ele é um imenso quebra-cabeça que ocorre com o envelhecimento muscular. E se a gente for no sentido anti-horário, nós temos uma redução do número de fibras, uma redução do tamanho das fibras, um menor número de células satélites, as mitocôndrias estão mais cansadas, elas estão com menor atividade enzimática, há um desatulamento da contração, excitação e contração, os miofilamentos têm uma redução da elasticidade, há uma maior transformação das fibras lentas, as fibras rápidas em fibras lentas, e aqui o enfoque é o conceito da mioesteatose. Existe uma gordura ectópica no músculo, que vem também com o envelhecimento, e aí a gente vai mostrar para vocês esse conceito. Tem um play aqui para mandar. Congelou. Oi? Congelado. Estou ouvindo, Vera. O Ricardo? Está congelado aqui o slide e eu também. Está com dificuldade de passar? Pede para o Ricardo, não está passando o slide. Então fica tranquilo que eu vou pedir para o pessoal ver o que dá para ser feito. Eles podem passar para você, Vera. Eles passam? Mas aquele que tem a fotografia da carne. Então pode passar, por favor. Bruna, você, por favor, pode passar para a doutora Vera? Não tá. Esse. Então, o que é a mioesteatose? Ela é mais ou menos mimetizando a esteatose hepática. Se vocês observarem nesse diapositivo, como o André fala aí, é uma fotografia de uma picanha, tem um aumento da gordura, é o anterior, um aumento da gordura intermuscular, o aumento da gordura intramuscular é o anterior que eu estou falando, Bruno. Também um aumento da gordura intramiocelular. E esses três componentes, com gordura ectópica,
três componentes podem observar aqui nesse estudo, a bioesteatose. Então, esses autores viram uma importante, uma grande diferença de gordura intramuscular. Agora, já falei esse, né? Aqui é o próximo. Vocês passam? Eles passam. Se você tiver cuidado de passar, é só você solicitar o próximo que eles passam para você. Acho que caiu a conexão dela. Vera? Vera? Peço só um minutinho de paciência, pessoal, se quiser problemas de conexão. Vera? Oi? Aí pode passar o próximo. E aqui eles viram, então, um aumento com a idade, né? Pode passar o próximo. Esse estudo é muito interessante, né? O Delmonico, que ele estuda muito sarcopenia e sarcopenia obesa, ele acompanhou homens e mulheres com média de idade de 73 anos durante 5 anos. E ele realizou a cada ano a ressonância magnética da coxa desses indivíduos. E aí ele mediu o diâmetro da coxa, mediu também a quantidade de gordura subcutânea e a quantidade de gordura intramuscular. E aí ele dividiu, eram homens e mulheres, ele dividiu esses grupos naqueles que durante os 5 anos tinham perdido peso, naqueles que mantiveram o peso e naqueles que ganharam o peso. E se vocês observarem nesse gráfico ao lado, o próximo, por favor. Vocês vão observar que mesmo que aqueles, que é o triangulinho branco, o retangulinho branco, mesmo aqueles que perderam peso, ganharam quantidade de gordura intramuscular, apresentaram mioesteatose. Evidentemente, a mioesteatose foi mais importante, tem que voltar ao próximo, voltar ao anterior. E se vocês observarem aqui, aqueles que perderam peso, que é o retangulinho branco, ganharam gordura intramuscular, e aqueles que vocês têm muito mais então, atores, eles concluíram que quanto maior, mesmo aqueles indivíduos que perdem peso, a Vera, acho que a gente perdeu o seu áudio. Não sei se... Vera? As dificuldades que a gente tem, pessoal, com conexão sempre é assim, mas vamos ver se a gente aguarda a retomada. Vera? Só mais um minutinho, nós vamos ver o que a gente consegue fazer. Só um minutinho, ver se a gente consegue retomar a conexão com ela. A conexão está boa? Tá ruim, Vera, nós estamos... Tá falhando muito. Conseguiu ajustar? Se preferir, a gente passa para a aula do Oswandré, depois a gente volta com a sua parte novamente.
Vamos passar para a aula do Oswandré, então, pessoal. Vamos passar e depois a gente retoma com a doutora Bela novamente. Pois não. Com prazer. Boa noite a todos. Problemas de comunicação na era digital acontecem a qualquer hora. Nós fizemos treinos prévios desta apresentação e a conexão estava magnífica. Nesse momento em que estamos conectados com colegas de todo o país, literalmente, estamos experimentando essa instabilidade de internet. Isso não é novo e eu rogo escusas por esse momento que não depende exclusivamente de nós. Eu vou tentar mostrar, e com a permissão da internet, nós estamos todos torcendo para isso, algumas informações úteis, não apenas para o ortopedista, mas também para os colegas de todas as especialidades que estão conectados nesse momento. Porém, é um ponto de vista ortopédico que vai ajudar ao entendimento um pouquinho da dinâmica muscular e óssea. E o subtítulo desta minha apresentação é se a sarcopenia é um estado fisiológico ou é uma doença disfarçada. E vocês, naturalmente, terão cada um a sua resposta ao final desta apresentação. Definição de termos, desde Voltaire, é importante. Portanto, osteopenia e osteoporose se trata de uma acentuada perda da massa óssea e degradação progressiva da microarquitetura do esqueleto. Estamos falando de ossos. Dinapenia é a perda da força e do rendimento físico associada com a idade ou dano funcional da capacidade de gerar força. Portanto, dinapenia se trata de força. Já a osteopenia é a perda progressiva e generalizada da massa muscular e da força, os dois itens juntos, com risco de desfechos adversos, como a diminuição da capacidade funcional, da incapacidade de mobilidade e até da morte prematura. Sob o ponto de vista de ortopedia, 1 a cada 4 pacientes que têm acima de 65 anos apresentam sarcopenia, tanto no consultório quanto em eventos cirúrgicos. 1 a cada 2 pacientes ortopédicos acima de 80 anos terão sarcopenia. Também aproximadamente a metade de pacientes idosos que vão à cirurgia ortopédica apresentam graus distintos desse quadro. E, com a presença de sarcopenia, nós podemos esperar, antecipar os piores desfechos no pós-operatório. E eu vou mostrar isso para vocês. E, por fim, a sarcopenia é um preditor isolado de fraturas por fragilidade óssea. Em outras palavras, pouca massa muscular, pouca força, a pessoa caminhando tropeça e cai e acaba tendo uma fratura que nós chamamos fratura por fragilidade. Bastante simples de entender. Portanto, a sarcopenia é mais frequente do que se imagina. Não é algo raro, algo desconhecido que acontece de vez em quando. Aqui existem 3 gerações: a vovó, a filha e a neta. E nós, ortopedistas, nesse afã de trabalho intenso, nós costumamos olhar as fraturas ou olhar os tratamentos quase que de forma linear, o que não pode ser assim. Nós temos que individualizar, caracterizar cada faixa etária e entender as limitações, as necessidades de cada paciente. Portanto, lembre-se, sarcopenia na nossa rotina ortopédica é bem mais frequente do que se imagina.
A musculatura ao longo da vida acontece 3 fases absolutamente distintas. Vem na linha horizontal o crescimento da idade e na linha vertical a força muscular e a quantidade muscular. Portanto, na vida inicial, ou seja, infância, adolescência e adulto jovem, haverá um crescimento desta musculatura e força muscular, chegando ao topo de mais ou menos 28, 30, 32 anos, que é quando o ser humano obtém o maior desempenho físico possível. Aí estão os jogadores de futebol, os atletas profissionais, atletas olímpicos de algumas modalidades. Depois vem um período de vida adulta, que começa lá por 28, 30, 30 e poucos anos e vai até a metade dos 60, início dos 70 anos, dependendo do país, das leis, etc. E durante esse período, a massa muscular vai progressivamente diminuindo. E na fase de velhice, na terceira idade, como quer que se chame, nós teremos uma perda acelerada desta musculatura, desta massa muscular. Portanto, nós vamos ver um personagem conhecido por todos, Arnold Schwarzenegger, no pico da sua notável, valorizada performance física. Ele foi um imigrante e se transformou no Mr. América. E esse é o Schwarzenegger que se conheceu nesta época. Já com o passar das décadas, eu teria que ter um próximo slide. Esse é o Schwarzenegger que nós conhecemos, já idoso. Um outro exemplo, já que houve nesse delay a passagem rápida, um outro exemplo que nós conhecemos, e vai entrar nessa tela nesse momento, essa figura muito cara. É o meu pai, João Leque, na sua fase adulta, uma pessoa bem nutrida, com uma boa massa muscular. E a outra foto é o próprio João Leque nos anos finais da sua vida, já na fase sarcopênica, em que ele perdeu muito peso e ele ficou notadamente debilitado. Eu vou voltar a um quadro semelhante a esse ao longo da minha apresentação. Esta é, portanto, uma curva natural que nós já vimos no slide anterior, e significa que nós precisamos maximizar a nossa massa muscular enquanto jovem, precisamos manter a massa muscular enquanto adulto e, por fim, minimizar a perda da massa muscular quando atingimos a idade de velhice. Isso parece muito simples, mas infelizmente não é desta maneira que acontece a evolução natural. Nós passamos a perder massa já na idade adulta, como eu vou mostrar aos senhores. Esta é a evolução natural. Não há nada de triste ou infeliz nesta imagem. É alguém jovem
com plenitude máxima, um fisiculturista exibindo o seu torso depois de horas e horas de obtenção de massa muscular. E do outro lado, uma pessoa já em plena fase degenerativa que não tem sequer uma constituição muscular adequada. No entanto, algumas pessoas, especialmente nessas últimas 2 ou talvez 3 décadas, têm demonstrado interesse em manter esta massa muscular por tempo mais prolongado. Esses 2 homens têm aparentemente a mesma faixa etária. E veja que um deles mostra uma massa muscular bastante simples, bastante mínima, vamos chamar assim. E o outro dedicou-se ao fisiculturismo e mantém uma massa muscular muito avantajada. Isto tem explicações que eu gostaria de discutir com vocês. Os idosos de 50, 40 anos atrás eram aqueles bengala, aqueles de andador, aqueles com o chalé, fazendo tricô ou crochê, a vovozinha sentada no sol lá na varanda. Já a seguir, nós vemos uma faixa de pessoas idosas mais participativas. E hoje, em plena 2020, ou antes mesmo, nós observamos esta faixa de idosos que querem ser comparados com seus netos, estão dispostos a longos períodos de academia, caminhadas, corrida, esporte, lazer, ou seja, eles querem viver a sua vida em plenitude, em capacidade física por mais tempo. Portanto, a mudança de comportamento é que vai evitar, retardar a sarcopenia. O delay existente se dá pelo processo de passagem de slides, que não é automático. Eu estou tendo dificuldades de avançar os meus slides. Agora temos que entender a sarcopenia em diferentes áreas. Uma delas é que com sarcopenia existe maior chance de infecção e de óbito. O risco é maior para infecção pós-operatório e triplica a mortalidade em pacientes sarcopênicos submetidos a transplantes hepáticos. E a mensagem aqui é que até 28% dos pacientes cirúrgicos podem estar desnutridos. E essa desnutrição aumenta a taxa de mortalidade pós-operatória. E nós entendemos por quê. Diminuição das defesas, o aumento das comorbidades sistêmicas, algo semelhante com o que acontece com a nossa gravidade da Covid quando se estabelece em alguém com menores defesas. Eu estou experimentando de novo dificuldades de avançar o meu slide. Esse próximo trabalho mostra algo que conhecemos de maneira bastante ampla na ortopedia e em outras áreas também. Infelizmente o slide avança e eu preciso retroceder. Pacientes submetidos à artroplastia de quadril e de joelho, um procedimento bastante frequente.
Se esse slide ficar aí, eu consigo discutir com vocês. Um grupo de pacientes submetidos à artroplastia total do quadril e do joelho foram divididos em dois grupos. Um que realizou reforço muscular pré-operatório e o outro que não realizou. O resultado é bem previsível. O grupo que realizou uma reabilitação multidisciplinar obteve os critérios de menor tempo de permanência hospitalar. Pessoas mais saudáveis que diminuíram o tempo de permanência no hospital. A mensagem aqui é que esses pacientes hospitalizados, mesmo por um curto período de tempo, sofrem de perda de massa muscular e de força ao longo do tempo. E essa perda pode ser de cerca de 10% por semana, ou os inacreditáveis 5% ao dia, em casos selecionados. Então, é algo que nós, talvez, num paciente politraumatizado, nós não tenhamos a noção de quanta massa muscular e força muscular aquele paciente politraumatizado ou aquele paciente com longa permanência hospitalar devido a uma infecção ou algo parecido possa estar ocorrendo e consumindo o nosso paciente, dificultando a sua melhora clínica. O próximo slide vai mostrar um paciente visto em consultório dias atrás. Esse é um paciente que esteve recentemente no meu consultório, e como se trata de uma clínica voltada mais à patologia do ombro e cotovelo, os pacientes são examinados sem a parte de cima do seu vestuário. No caso do homem, sem a camisa. E vocês podem ver que se trata de uma pessoa longilínea, magra, porém parece ser bastante magro. Ele parece não ter uma gordura subcutânea significativa. O outro slide, que esperançosamente vai seguir brevemente, mostra o paciente de costas com o lado esquerdo sem sintomas, que eu pedi para ele fazer uma abdução. E vocês veem que a quantidade de gordura no subcutâneo é praticamente inexistente. Mais do que isso, os músculos podem ser desenhados no seu torso. Nós observamos claramente no slide da direita o trapézio, o grande dorsal, o infraespinhal, o supraespinhal. Portanto, se trata de um paciente com plena sarcopenia. E o próximo slide vai mostrar o membro acometido, que é o lado direito, como vocês estão vendo nesse slide. Esse paciente não conseguia elevar o membro superior direito, como essas imagens mostram, porque ele tinha uma patologia de ombro, mas também ele tinha muita dificuldade de elevação. Aqui está a imagem do paciente sem a proteção de face, para que vocês observem nessa imagem central o esforço que esse paciente está fazendo para elevar o braço. Vejam a expressão de dor que ele está manifestando nesta imagem central, devido basicamente à sua patologia de ombro, mas também à sua incapacidade de elevar esse braço. Portanto, a mensagem dessas imagens diz aqui embaixo do nosso slide que a sarcopenia é identificável. Não se trata de algo de difícil diagnóstico.
nós podemos identificar ao examinar um paciente com detalhes, ao observar ele sem a camisa, e obviamente que existem um sem número de testes de força articular e outros mais que possa identificar esta diminuição de força. O próximo slide vai nos mostrar a relação da qualidade muscular e da consolidação óssea. Hormônios e como interleucina, fator de crescimento e fibroblastos são produzidos pelo músculo durante o exercício físico continuado. E esses hormônios promovem o anabolismo ósseo e estimulam a lipólise, o que auxilia a consolidação. Portanto, uma melhor massa muscular permite uma melhor consolidação óssea. E isto é algo para ser levado em consideração, certamente. Esse slide nos apresenta um paciente que tropeçou e caiu na via pública. E vocês observam na imagem de cima uma fratura distal do antebraço e na imagem de baixo uma fratura do colo femoral. E de novo eu estou ao sabor da conexão de internet. E, portanto, eu não consigo avançar aqui. Na rotina do ortopedista, a qualidade muscular afeta a consolidação. E a consolidação das fraturas ocorre quando o músculo estiver em boas condições. Por outro lado, uma taxa de não consolidação óssea de fraturas de tíbia que apresentaram síndrome compartimental, que é uma necrose muscular devido a um sangramento e estase sanguínea dentro do compartimento, ela é
3 vezes maior daquelas que não tiveram esta síndrome compartimental. Em outras palavras, de maneira bastante simples, o dano muscular, quando existente numa fratura simples de tíbia como é esta, apresenta dificuldades biológicas de consolidação. Seguinte. Próximo, por gentileza. Tem alguém para passar isso aí? Pessoal, desculpe, estão todos ouvindo? O André está me ouvindo? Eu estou. Vera? Estou sim. Eu peço desculpa a todos, mas nós estamos tendo problemas de conexão. Eu estou ouvindo os dois, também. Então, eu vou verificar o que a gente possa melhorar, mas se for o caso, a gente deve interromper, talvez, para remarcar isso. Então, assim, eu estou recebendo a comunicação agora da coordenação que nós vamos encerrar, infelizmente, hoje, e vamos remarcar para um outro dia as nossas apresentações, porque os problemas não estão conseguindo, porque o problema é geral da conexão de nós três. Então, eu peço desculpas ao pessoal aí, os nossos queridos ouvintes, que nosso esforço é enorme, a gente treinou, nós empenhamos bastante para ter um fechamento bastante bacana e empolgante com tudo isso, mas é um desgaste muito grande quando cai a conexão, a gente não consegue nem seguir com o raciocínio com os nossos palestrantes. Então, peço desculpas a todos, a gente vai ter uma nova data que vai ser marcada e conto com a presença de vocês também nesse evento. Ok? Agradeço a todos e peço desculpas novamente. Obrigado. Qual parte do seu futuro começa agora? Existe um eu em constante transformação, e por isso único. Milhões de moléculas movidas por suas decisões e ações. Cada escolha, um novo passo que pode transformar sua vida. Decisões conscientes sobre qual parte do seu hoje está ligada ao amanhã. E quando alguém perguntar como você imagina o futuro, você possa responder: exatamente assim. Somos resultado de uma maravilhosa e complexa conexão de pontos, traçada pelas escolhas de nossos pais e avós, que se misturam com as nossas, e serão um dia estendidas para a vida de filhos, netos e bisnetos. Uma herança da mais importante lição: viver melhor. Com o tempo, aprendemos como cuidar de nós. A linha ID Biolab traz uma plataforma com produtos e informações que visam os cuidados preventivos e suplementares voltados para a promoção da qualidade de vida e a longevidade de toda a família. Somos parte da Biolab Farmacêutica, um dos maiores laboratórios do país, com centro de pesquisa no Brasil e no Canadá, o que nos permite inovar com maior velocidade, atestando o nosso compromisso contínuo com a saúde. ID Biolab. Cuidamos hoje do seu amanhã. Sarcopem. Longevidade com mobilidade.
Sarcopem é o único com MPVA4, composto por minerais, proteínas, vitaminas e aminoácidos essenciais, que auxiliam na prevenção da perda de massa muscular conhecida como sarcopenia. Melhor custo-benefício por dose do mercado. Repor, vitalidade em todas as fases. Repor Compost traz uma combinação exclusiva de peptídeos de colágeno, peptan, colágeno hidrolisado, com cálcio citrato malato, vitamina D3, K2 e magnésio quelado. É recomendado como coadjuvante no tratamento de osteopenia e osteoporose. Crian, para uma vida com mais emoções. Crian traz em sua composição EPA e DHA, uma nova geração de ácidos graxos da família ômega 3, obtidos a partir do óleo de crio superba e conduzidos por fosfolípides hidrossolúveis, que proporcionam maior absorção em menor dose. Em sua composição estão também presentes colina e astaxantina, potentes antioxidantes que atuam juntos na melhora da função vascular e na redução dos níveis de triglicérides e de outras frações lipídicas. Crian auxilia na proteção cerebral e cognitiva, na diminuição da dor associada à osteoartrite e no alívio dos sintomas da síndrome pré-menstrual. Protect. Proteger é cuidar. Protect contém a exclusiva fórmula Wellmune, enriquecida com vitaminas A, C e E, além dos minerais zinco e selênio, que juntos estimulam as funções do sistema imunológico, auxiliando nas defesas naturais do organismo. Revitan Prime. Produtividade em alta. Revitan Prime oferece uma combinação balanceada de vitaminas e minerais quelados em doses seguras, contribuindo para o equilíbrio saudável do corpo. ID Biolab. Cuidamos hoje do seu amanhã.